Olá! Foi dada a largada à campanha Leão Solidário. Ela tem o objetivo de incentivar a destinação de parte do imposto de renda devido para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas. A destinação pode ser feita tanto por empresas, que é a pessoa jurídica, tanto quanto pelos cidadãos, que é a pessoa física, até o dia 30 de dezembro. O lançamento foi feito na Prefeitura de Campinas e a Rafaela Dias acompanhou tudo e traz os detalhes agora para nós. Vamos lá. A Prefeitura de Campinas lançou nesta quarta-feira a campanha Leão Solidário, que visa incentivar as pessoas a destinarem parte do imposto de renda devido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Os recursos destinados ao fundo ficam no município e são aplicados em programas e projetos de instituições públicas e privadas que executam ações de atenção e proteção às crianças, aos adolescentes e idosos do município que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social. Um levantamento da Secretaria de Ação Social aponta que no ano passado o fundo dedicado às crianças e adolescentes arrecadou 5,3 milhões com a destinação do imposto de renda devido, uma queda significativa em relação a 2014, quando foram arrecadados 9 milhões. A queda ocorreu também em relação aos idosos, que caiu de 2,2 milhões em 2014 para 698 mil no ano passado. A secretária de Assistência Social explica a redução. Uma questão do lucro mesmo das empresas, que também caiu, né? Então eu acho que isso tem a proporcionalidade. E também a questão de que nesse ano nós não tivemos a possibilidade de fazer a destinação direta para as entidades. E isso acaba por si só mobilizando muito, porque existe um trabalho, né, que as entidades fazem junto às empresas, junto às pessoas físicas, quando elas poderiam destinar direto. Então este ano ainda está sendo permitido a destinação direta, então, para as entidades que estão inscritas no site do Conselho da Criança, e no Conselho do Idoso a destinação é direta para o Conselho do Idoso. E sabemos também que a crise permanece, infelizmente, mas sabemos que existe uma parcela muito grande em Campinas de pessoas físicas que ainda não foram atingidas pela informação ou pela cultura mesmo da participação. Então, a pessoa física, existe uma porcentagem grande que pode ser destinado, os 6% agora ou 3% em abril. O apelo da Prefeitura é que a participação continue. Então é esse apelo que nós fazemos para que as empresas que já participam continuem motivadas a participar, outras que não participam comecem a participar, mas que também a pessoa física em Campinas possa entender a importância dessa destinação. 50 mil crianças e adolescentes são atendidas com recursos do Fundo Municipal. São 152 organizações não governamentais e 13 programas governamentais de atendimento. O vereador André Von Zuben explica como a Câmara pode participar da campanha e fala ainda de uma mudança de mentalidade do campineiro. Eu acho que a primeira coisa é divulgar, né, que isso é possível, como que se faz, e mostrar que ela não tem nenhum prejuízo. Quem vai estar pagando esse imposto é o mesmo recurso que você destinaria para pagamento do seu imposto de renda, você destina uma parte, até 6% desse valor, para que ele fique no município e possa ajudar as crianças e os idosos. A Câmara Municipal tem todo apoio e todo interesse em divulgar essa iniciativa. E para detalhar um pouco mais sobre essa campanha Leão Solidário, Questão de Ordem conversa agora com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Rodrigo Otávio Teixeira Neto, e também com a primeira secretária do Conselho Municipal do Idoso, a Mariana Barão. Primeiro, então, a gente vai falar desses números. Eu vou começar falando, inclusive, sobre essa queda de arrecadação que vocês tiveram de 2014 para 2015. Mas, Rodrigo, seja bem-vindo. Fala um pouquinho. A secretária Jane, inclusive, ela menciona a questão da crise econômica que refletiu, mas a gente percebe também que às vezes as pessoas não têm tanta informação que podem aderir a uma campanha como esta. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que tem dois fatores que afetaram muito a arrecadação em 2015, as destinações. O primeiro, obviamente, é a crise que o país vive e as empresas têm menor lucro, como elas pagam o imposto de renda sobre o lucro e
e vão destinar uma parcela em cima desse imposto de renda, obviamente isso causou uma redução. A mesma coisa das pessoas, né? As pessoas também perderam emprego, uma série de fatores que afetaram também o rendimento da pessoa física. Segundo fator é que nós tivemos um problema de legislação que atrasou a liberação da destinação para as entidades ligadas à criança e ao adolescente só no finalzinho de dezembro. Então foi muito tarde para que as empresas fossem devidamente informadas, para que as pessoas fossem devidamente informadas. Sim. E a outra coisa é que realmente, mesmo esse valor que a gente tinha recebido em 2014 de 9 milhões, pode ser muito maior, porque tanto as empresas quanto as pessoas físicas precisam estar mais e melhor informadas para saberem que elas destinando esse recurso, eles vão ficar na nossa cidade, eles vão possibilitar que os conselhos apliquem os recursos nas organizações que realizam o trabalho com as crianças e as pessoas podem acompanhar esse trabalho, porque estão muito mais próximas. Ou pode direcionar para uma entidade que ela já conhece, que sabe que faz um bom trabalho. Então, tem toda essa facilidade. Sim. Agora, Mariana, a gente percebe que no caso do Conselho do Idoso, a gente teve 2,2 milhões e depois 698 mil. Também, já historicamente, acho que até porque as pessoas também têm esse desconhecimento, tem um pouco menos, bem menos, na verdade, do que para o Conselho, do que para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, mas essa queda também, de certa forma, atrapalha o trabalho, né? Sim, o Conselho Municipal do Idoso, ele é um conselho um pouco mais recente, assim como o Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas. Ele é bem mais recente, se você for compará-lo com o Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Então, ainda existe também um desconhecimento, inclusive, da existência, né, de um Conselho Municipal do Idoso, talvez não, mas de um Fundo Municipal que também tenha essa mesma perspectiva que o Fundo da Criança, de aportar recurso para projetos voltados à população idosa dentro do município de Campinas. Então, eu acho que isso também é um fator para dentro do Conselho Municipal do Idoso, essa novidade. É importante ressaltar também que para dentro do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, nós não trabalhamos com a destinação direcionada. A destinação diferente da criança, daqui a pouco então vocês detalham, mas fala o que seria essa direcionada e como é o do idoso. O Conselho Municipal do Idoso, ele fez uma opção por não fazer a destinação diretamente a entidades do terceiro setor, né, organizações da sociedade civil, agora a partir do ano que vem. Como tudo é muito novo ainda dentro desse conselho, nós fizemos uma opção de destinar diretamente para o fundo, de modo que o conselho possa analisar quais são as prioridades da política e fazer dentro das destinações, dentro do seu caráter inclusive paritário, com representantes da sociedade civil, parte deles de entidades e também com representantes de diversas secretarias de políticas do poder público que conseguissem estudar qual a melhor dinâmica hoje para a população idosa do município de Campinas e assim fazer a destinação com base nisso e não com base no direcionamento. Então, por exemplo, hoje esse dinheiro que é destinado, ele vai para o fundo e aí o que é? A entidade apresenta um projeto e o fundo analisa se deve ter algum conselho do fundo também, né? E aí você detalha um pouquinho melhor se esse projeto é aprovado ou não e se recebe essa destinação, é isso? Hoje nós temos 3 linhas de ação para dentro do Conselho Municipal. O Fundo Municipal da Pessoa Idosa, ele tem uma vinculação, a gestão dele é da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, que faz a gestão administrativa e financeira do fundo. Porém, as deliberações, a escolha política é do Conselho Municipal do Idoso de Campinas. As 3 linhas de ações que nós temos hoje são a construção de um centro-dia, que é um equipamento voltado à população idosa que vem de um convênio do município com o governo do estado de São Paulo, que é o São Paulo Amigo do Idoso, que seria, em termos não técnicos, uma creche do idoso.
Então é o idoso que ainda não tem vínculos familiares desconstruídos, mas que por uma função até da modernidade, não tem alguém que possa ficar com ele durante o dia, a família dele toda trabalha, e ele tem alguma questão de saúde, ele tem alguma questão de pequena dependência, que faça com que ele não possa ficar o dia todo sozinho. Então esse equipamento era um espaço de convivência, em que ele vai, tem uma série de atividades durante o dia, mas que ele pode voltar também para sua casa depois, fazendo assim com que ele não caminhe para uma institucionalização e que não caminhe para problemas mais sérios de saúde em virtude da solidão, em virtude de ficar muito tempo sozinho. Então, um espaço de fato de convivência. Sim. No município de Campinas, isso ainda não existe. Então, ele vai ser o primeiro espaço aqui no município de Campinas, e o Conselho Municipal do Idoso entra com uma complementação do valor que vai ser para a construção do centro-dia. Essa é a primeira linha de ação. Tudo isso nós estamos financiando com os recursos do fundo. A segunda linha de ação é a contratação de uma empresa para realizar um trabalho de diagnóstico da população idosa no município de Campinas. O Conselho ainda não tem esse trabalho e também vai ser financiado com recursos do Fundo Municipal, que é um trabalho técnico de identificação das prioridades da população idosa no município hoje. Então, quais são as regiões com maior índice de violência, quais são as regiões com maior índice de equipamentos, onde tem menos, tudo isso para mapear, é um raio-x do município, e com esse trabalho a gente consiga ter um olhar mais técnico, inclusive para onde direcionar recursos futuramente. Esse processo ele já foi deliberado pelo Conselho Municipal, os recursos do fundo já estão direcionados para isso, uma parte deles, e agora está em processo de contratação da pessoa jurídica. E a terceira linha de ação é o edital de projetos. Ele ainda não está no ar, né? Nós ainda estamos trabalhando com ele, mas a partir de um estudo sistemático que o Conselho fez, inclusive também dentro da comissão do fundo, de verificar quais são as prioridades hoje que nós temos para a política municipal do idoso. Não só a política socioassistencial, mas a política de prevenção em esporte, em cultura, em saúde, além da prevenção também projetos que já trabalham com idosos em situação de vulnerabilidade. Nós estamos na construção desse edital de projetos e a nossa perspectiva é que isso saia para o ano que vem. E aí as entidades que preencham os requisitos, são requisitos documentais e burocráticos, apresentarão os seus projetos e esses projetos serão avaliados por uma comissão que vai analisar aqueles que são os melhores para a população dentro da política, uma análise técnica, e esses projetos serão financiados com os recursos do fundo. Então, assim, não é um direcionamento em que a entidade ela tem um determinado recurso porque já foi direcionado e ela apresenta o seu projeto. Qualquer uma que poderá participar, e os melhores projetos e aquelas que preencham todos os demais requisitos serão selecionadas para ter os seus projetos, então, financiados pelos recursos do fundo. Sim, agora explica para a gente como funciona o Fundo da Criança e do Adolescente, Rodrigo. Bom, a primeira diferença com o Fundo do Idoso é esse direcionamento. Na verdade, quando a pessoa ou a empresa faz o direcionamento, 80% daquele valor fica reservado para aquela entidade apresentar projeto ou projetos até atender aquele valor. Esses projetos também são analisados por uma comissão do Conselho. Os projetos têm que estar dentro de uma linha programática do Conselho, de prioridades do Conselho. Estando dentro dessa linha, ele é analisado pelo Conselho e, se for aprovado, ele vai ser executado com aquele valor. Os outros 20% são usados para um outro tipo de edital, que aí é um edital de projetos mais aberto a todas as entidades, não só aquelas que foram indicadas. E a intenção é que a gente abra a possibilidade daquelas entidades que não têm tanto poder de captação possam também apresentar projetos e serem contemplados. Também tem uma outra comissão de análise de projetos que vai analisar os projetos e dentro de uma linha que é publicada no edital, a linha programática. Sim, mas quando a gente fala desses 80%, hoje a gente tem
para receber esses 80%, quantas entidades cadastradas mais ou menos? 152 entidades. Tá. Aí elas não entram depois nesse edital aberto? Entram. Elas podem pleitear também? Podem também. Por exemplo, ela já tem aqueles 80%, dentro daqueles 80%, um valor que já está reservado para ela. Mas ela quer apresentar um novo projeto, é isso? Aí é pelo mérito, porque aí é o mérito de cada proposta. Sim. Até porque essa destinada tem entidade que recebeu R$2.000. Sim, entende? não são milhões. Os projetos podem ser de 60 mil, 50 mil, 80 mil, depende da análise que o próprio conselho faz antes de lançar o edital, do que tem de recurso. Tá, a gente está falando aqui da campanha Leão Solidário e daqui a pouco a gente vai detalhar melhor a campanha, porque agora a gente está dando uma explicação o que é o fundo, como ele funciona, quem faz parte. E aí eu queria que vocês falassem justamente sobre isso. Que recurso hoje tem o fundo? Mas eu queria terminar um pouco, porque não terminei. Desses 20%... Ah, claro, fica à vontade. Desses 20%, você pode fazer um edital para esses projetos, como eu falei, mas você contempla também, nós temos várias comissões, você contempla recursos para o funcionamento dessas comissões. Dentro dessas comissões também tem projetos específicos, importantes, que a comissão define que é importante para a cidade, né? Tipo, nós temos um projeto hoje de apadrinhamento afetivo. É um programa que ainda não existe na prefeitura, então tem um projeto que é financiado com esses recursos. E se esse projeto se mostra muito positivo, muito bom para a cidade, a secretaria incorpora na sua linha de apoio ordinário, vamos dizer. Sim. E também, você falou em diagnóstico, né? Nós também estamos fazendo o mesmo diagnóstico que o Fundo do Idoso está fazendo. É um edital que deve estar saindo nesses dias, se já não saiu, para que uma empresa especializada faça um diagnóstico na cidade da situação da criança e do adolescente, para que a gente defina melhor essas prioridades, tenha uma base técnica melhor para poder saber onde a gente precisa apoiar mais, onde a gente precisa apoiar menos. Entendi. Agora, essa questão do fundo, a gente está falando dessa destinação, mas que recurso vem para o fundo? É só disso? Recebe uma verba da prefeitura ou de algum outro? Como funciona, no geral, esses fundos? A gente tem vários aqui na cidade, mas esses, como eles funcionam? Eu vou falar um pouquinho do Fundo da Pessoa Idosa. Acho que é quase tudo parecido, com pequenos, né, alguns detalhes assim que são um pouquinho diferentes. No nosso caso, nós temos, dentro da lei que instituiu o fundo, o rol de possibilidades de aporte. Então, multas, né, o Estatuto do Idoso ele prevê algumas multas que podem ser direcionadas para os fundos, doações, tanto de pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, e as destinações do imposto de renda. Na prática, tudo que entra é destinação proveniente do imposto de renda. Por isso a importância dessas campanhas de conscientização. Então, hoje, todos os recursos que nós já tivemos para o fundo vêm da legislação que possibilita essa forma de destinação, que são as legislações de imposto de renda de pessoa física e de imposto de renda de pessoa jurídica, cada uma na sua particularidade. Mas hoje, 100% dos valores que nós temos aportados vêm justamente dessas destinações de imposto de renda. E da criança e do adolescente? É mais ou menos parecido, mas a gente recebe algum recurso de multas, né? Multas bem... não é significativo ainda. Mas nós podemos receber doações também. Multa, por também. exemplo, do que, Rodrigo? Você sabe? Um exemplo só. Eu não tenho ideia. Não posso te dizer, porque eu acho que são vários tipos, mas a gente recebe sempre, todo mês cai alguma coisinha lá. Alguém está sendo multado, alguma empresa. Nós também podemos receber recursos de taxas, né, que são esses acordos na área trabalhista, na área de alguma empresa que cometeu alguma infração e tem que pagar com recursos, e também podemos receber no fundo. Sim. Até temos previsto aí um ataque para receber mais para frente. Que são aqueles termos de ajustamento de conduta, Isso, né? Isso. De alguma... Aliás, é uma multa contra a própria prefeitura. Então,
Então, e podemos receber, obviamente, doações que não sejam do imposto de renda, de qualquer cidadão que queira doar, tanto financeiro como material. Pode doar um terreno, um prédio. Tá. Aquela caixinha que fica no supermercado que a gente coloca a nossa nota fiscal, ela não é do fundo, ela é para aquela entidade específica que está ali na caixinha. Isso. É uma coisa bem diferente. Bem diferente. Agora, essa questão do Leão Solidário, eu queria que a gente destrinchasse bastante, porque a gente falou aí de uma queda de arrecadação, mas apesar de ter havido essa queda e até os nossos convidados falarem desses motivos que eles entendem por essa queda, a capacidade de Campinas, ela é muito maior. A gente percebe aí que, de acordo com o número dos impostos de renda que foram declarados, Campinas teria, só de pessoas físicas, os fundos poderiam ter aí arrecadado 119 milhões de reais. Se cada pessoa física que declarou, e aí tem que pagar o imposto de renda, tivesse destinado 6% para os fundos, né, aí a pessoa escolhe, nós teríamos arrecadados então 119, mas nós arrecadamos cerca de 1,5 milhão, que foi exatamente 1.486.000. O que dá para a gente pensar quando a gente pensa no potencial que a cidade tem e ainda no que a gente está arrecadando, Rodrigo? Na verdade é isso, né? A gente precisa divulgar muito mais essa possibilidade, temos que convencer as pessoas de que isso é melhor para a nossa cidade, né? Para o cidadão que está aqui na cidade de Campinas, porque obviamente com mais recursos a gente poderia fazer muita coisa. Eu acho que as entidades, o próprio poder público já faz bastante na área de assistência às crianças, né, de atendimento às crianças e adolescentes, mas tem muito por fazer, né? A gente que trabalha mais na periferia sabe quanta criança ainda está na rua depois do período escolar, sozinha, que poderiam ser atendidos se a gente tivesse mais equipamentos nas várias regiões. Então, agora eu gostaria de esclarecer o seguinte: quem pode fazer a doação, tanto na pessoa física, é quem declara pelo formulário completo, não é qualquer um. Não é o simples, Quem né? faz no simplificado não pode fazer essa doação. Quem faz no completo pode fazer a doação. As empresas também, não é toda empresa que pode fazer, é a empresa que declara pelo lucro real é que pode fazer a doação. Então, é preciso ter clareza disso, não são todas as empresas. Tá certo, então. A gente vai para um breve intervalo e na sequência a gente continua falando sobre a importância dessa campanha e vai inclusive ensinar como fazer aí a destinação, caso você tenha interesse. A gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta no Questão de Ordem, que hoje discute a campanha Leão Solidário, em que as inscrições vão até o dia 30 de dezembro e você pode destinar até 6% do seu imposto de renda devido aí a pagar para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa e também para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Agora, quando a gente fala desse cadastro, inclusive a gente vai colocar aí na sua tela, no caso da criança e do adolescente, é fmdca.campinas.sp.gov.br e no caso do idoso é fmpic.campinas.sp.gov.br. Eu vou pedir aí para o pessoal deixar um pouquinho para dar tempo de você copiar aí esses endereços. Então, como funciona? Entra em uma dessas páginas e faz um cadastro inicialmente. Me explica o mecanismo, Mariana. Quando você entra em um desses sites, você tem uma primeira tela. Eu acho que na primeira tela já está, faça aqui o seu cadastro. Você vai entrar ali, são informações básicas, né, de qualquer cadastro, informações pessoais que ali você tem, e aí você deixa, esse cadastro fica ali por tempo indeterminado, né, então ele não é válido só para aquele ano que você está destinando, o seu cadastro fica sempre ali. A partir desse cadastro, você recebe também a sua senha. Entrando com essa senha, você pode acessar vários campos dentro do site, como campos inclusive de legislação e também uma possibilidade de simulação.
caso você queira, porque muitas vezes o processo é um pouco complicado, nem todo mundo tem um conhecimento efetivo de como se faz essas declarações, como que você trabalha com toda essa temática. Então ali você pode ter um simulador que ele cai numa página da Receita Federal, você faz uma simulação aproximada de quanto seria o valor do imposto que você deve pagar e quanto mais ou menos a partir disso você poderia destinar para o fundo da criança, para o fundo do idoso. Então, qual mais ou menos a dinâmica aí deste trabalho? Quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, e aí, como o Rodrigo já disse, não é qualquer declaração, né? Você deve fazer a declaração pelo modelo completo para ter a possibilidade de fazer essa dedução. Num dos campos, você pode ali fazer a dedução para o fundo municipal. É importante porque eu já ouvi alguns casos da pessoa tentar fazer uma destinação naquele momento para alguma entidade em específico. E aí ela pensa que isso é válido porque ela acha que é para o fundo, ou que é alguma coisa que também pode ser dedutível e não é. Ah, então isso que eu ia perguntar. Por exemplo, se ela não se inscreveu até o dia 30, quando ela for declarar, isso é pessoa física, vamos dar como exemplo a pessoa física. Se até abril ela for fazer a sua declaração, e aí ela tenta naquela hora, falar, quero deduzir. Ela não pode mais. Não. Aí, quando ela faz todo esse processo e ela vê mais ou menos o valor que ela pode deduzir, ela gera uma guia, que ela deve imprimir, uma guia DARF, que ela imprime já com o valor, e essa guia deve ser paga até o último ano bancário. E no caso de 2016, no dia 30 de dezembro. Caso ela não faça isso, ou ela pague depois, ela vai ter um problema. Ah, então vamos lá. Ela vai fazer a inscrição e aí, como dia 31 de dezembro o banco não funciona, ela tem que pagar até o dia 30. Aí ela já vai pagar. Quando ela for declarar em abril, ela vai descontar o que ela já pagou do valor a pagar para a Receita. Exato. Isso mesmo. Então, não é que quando ela for deduzir, esse valor já vai estar no próximo. Não, ela já vai ter pago este ano. Isso. Ah, por isso ela adianta o pagamento. Ela adianta o pagamento. Isso. E aí depois só coloca na declaração do ano que vem. Isso. E guarda esse comprovante. Isso. Então, na verdade, a gente fala em 30 de dezembro, mas na verdade até 29, né? Porque dia 30 é o último dia de usar o serviço bancário para valer esse pagamento. Porque se ela deixar, por exemplo, esqueci de pagar, nem que eu pense em pagar com juros em janeiro, já não vale mais. Não, ela vai ter um problema aí depois com a sua declaração de imposto de renda, porque para essa finalidade já não é mais válido. Sim. Ela terá um problema. Acho que uma outra coisa importante, às vezes a pessoa imprimiu o DARF, não pagou, não tem problema. Ela não vai ficar devendo, ninguém vai cobrar. Simplesmente ela não vai fazer a doação que ela queria. Sim. E também não vai poder abater quando ela fechar a declaração. Senão cai na malha fina. Aquele DARF você pode jogar fora. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa, mas eu fico com medo de imprimir, porque depois não sei se dá certo. Mas não ela pode imprimir e ela paga se quiser pagar no dia que ela puder pagar. Tá, agora desde que seja até o último dia útil do ano. Tá, agora vocês falaram essa questão do 6%. Até 6%, o que ela pode pensar nesse contexto? Até 6%. Se ela doar mais do que 6%, ela vai poder abater só 6%. Vamos dizer que ela tinha que recolher R$1.000. Sim. Ela doou R$70. Ela vai poder abater só R$60. Ok. Entendeu? Tá. E menos que isso também é válido? Menos, sim. Ela pode, eu quero doar 3%. Pode doar 3%. Ela pode doar 1%, pode doar... Menos não tem problema. Tá, agora a Mariana falou dela escolher a entidade. Na verdade, não é a entidade que é escolhida, é o fundo. Sim. E o fundo é quem vai fazer isso. Às vezes ela conhece o trabalho da entidade A ou B, mas ela não pode fazer essa destinação direta. No caso do idoso, no caso da criança e adolescente, é um pouco diferente. No DARF é profundo. Tá. Só que ela vai poder indicar no site do Fundo da Criança, tem todas as entidades que são registradas no fundo. Ela, ao doar, ela pode dizer, eu quero que esse recurso vá para a entidade A, B ou C. Ah, então se às vezes o ela conhece... O recurso vai ser doado pro fundo, mas nós, através dessa indicação dela, sabemos que ela direcionou para tal entidade.
Então a gente vai considerar reservar 80% daquele recurso para que aquela entidade apresente um projeto ou mais de um projeto para acessar aquele recurso. Agora, Rodrigo, já aconteceu, apesar de você... Parece que você está há muito tempo, você representa aqui uma entidade, né? Sim. O CPTI, que é o Centro Promocional Tia e Leide, mas no fundo, no conselho, na verdade, você está há pouco tempo. Só esse ano. Só esse ano. Isso. Mas antes você já participava ou não? Nunca tinha participado? Do conselho não, mas não, obviamente a gente acompanha o trabalho. Já teve situações em que, por exemplo, várias pessoas destinaram para uma entidade e ela acabou não apresentando projetos que justificassem aquela verba? Sim. E quando isso acontece, o que é feito? Quando isso acontece, o recurso fica lá. Na verdade, tem casos que ela recebeu uma destinação relativamente alta, ela não tem projeto suficiente. Ela manda os projetos que ela tem, se ele tiver qualidade, ele é aprovado. Já também houve casos, é muito comum isso, de a entidade mandar um projeto que está superestimado. O conselho manda de volta. Refaça o projeto porque isso está muito fora da realidade. Então, e se ela não acessou todo o recurso, ela pode pedir no ano seguinte para mandar projetos, ela pode justificar por que não usou e pedir para usar no ano seguinte. O conselho vai deliberar se poderá autorizar ou não. É isso que eu queria saber. Por exemplo, ela não usou quanto ela tinha esse ano. Se ela não fizer esse pedido, ela perde no ano que vem? Ou ele fica guardado em nome dessa entidade? Ele fica lá guardado em nome da entidade. Tá. Mas ela tem que pedir, justificar e dizer que tem um projeto para acessar esse recurso. Hoje é assim, porque isso é dinâmico, né? Sim. O conselho pode deliberar um outro procedimento em um outro ano. Eu estou dizendo porque pelo seguinte, vamos supor que a entidade A, como a gente já deu o exemplo aqui, ela tem um montante lá, um recurso destinado a ela, que várias pessoas acabaram a indicando, mas talvez não apresente naquele ano um projeto que utilize toda aquela verba. E, em contrapartida, você tem uma outra que não foi tão indicada, mas ela tem um projeto muito bom e que aquele recurso que foi destinado a ela não é suficiente. Tem como repassar de uma para outra, dependendo da necessidade? O conselho já chegou a falar sobre isso? Não, mas o que já aconteceu e acontece é isso que você falou. A entidade recebeu um valor alto de destinação e naquele ano ela não consegue aproveitar. E aí esse recurso fica lá disponível, mas num outro momento para ela poder apresentar projeto. Agora, isso que você está falando, se tem um projeto muito bom, provavelmente ele vai ser aprovado no edital que abre para todas as instituições. Que é aqueles 20% que sobraram lá. Isso. Correto. E como a gente fala dessa expectativa desse ano? Vocês trabalham com uma expectativa? Qual é, Mariana? Nós temos uma expectativa, claro que nós sempre temos esperança de que essas campanhas elas possam fazer com que as pessoas de fato se sensibilizem com a política, no meu caso com a política municipal do idoso, e da importância que essa verba tem para o município, mesmo que muitas vezes na pessoa física acabe pensando, mas é tão pouco que eu tenho para destinar, no meu valor não é muito, mas a soma desses valores fazem de fato com que a gente consiga aí aportar recursos em projetos muito importantes para o município. Como nós vimos, inclusive, já no vídeo, discutimos um pouco, de fato nós temos um cenário nacional que ele não é tão favorável assim, por conta da crise, não só para pessoas jurídicas, mas também para pessoas físicas, fazendo com que elas tenham um valor menor de imposto devido, porque tiveram menor lucro e, por consequência, também possam destinar um pouco menos do que destinavam. Então, nós temos essa expectativa um pouco desfavorável, mas que ela é deixada um pouquinho de lado pela esperança que nós temos que, de fato, essas campanhas, o lançamento da campanha que nós tivemos na Prefeitura, um trabalho que nós temos feito para dentro do Conselho Municipal do Idoso de divulgação do que é o fundo, de quais são as campanhas para a população idosa, a importância que nós temos hoje de uma população envelhecente.
Nós temos a esperança que, de fato, todas essas ações, elas possam fazer com que tanto as pessoas físicas quanto pessoas jurídicas se sensibilizem e que conheçam os processos para que possam fazer essa destinação. Nós somos sempre esperançosos. E, Rodrigo, e no caso da criança e do adolescente? Nós temos uma expectativa positiva do ponto de vista do que já alcançamos no ano de 2014. Eu acho que a nossa meta é, pelo menos, retomar aquele valor que tínhamos em 2014, porque a gente vinha crescendo a cada ano em torno de 15%. Então, a meta está em torno de 9, 10 milhões esse ano que a gente possa arrecadar. Eu sei que tem todas essas dificuldades, mas também a gente está trabalhando muito, né? E no sentido de poder aparelhar melhor a cidade para atender as crianças e adolescentes. Agora, eu também queria esclarecer o fato de que a gente falou daqueles 20%. Só que o que fica no fundo não são só os 20%. Os 20% são das destinações. Mas todas as multas ficam integralmente. Se tiver TAC, fica integralmente. Então, na verdade, a gente sempre tem mais do que aqueles 20% para fazer aquelas coisas que eu falei, apoiar as comissões, fazer edital para projetos. Então, e também tem muitas empresas e pessoas físicas que não querem destinar, elas querem apoiar já diretamente o fundo, como é no caso do fundo idoso. Aí vai integralmente para o fundo. Mas aí não é pelo imposto de renda? Pelo imposto de renda. Também? Ela pode não indicar. Se ela falar, não, eu quero que o conselho mesmo defina a quem destinar. Ah, então não tem essa tem possibilidade. Tem essa possibilidade, porque a indicação é uma possibilidade que está presente. Mas se ela não indicar ninguém, nenhuma entidade, ele fica para o fundo. Sim. E aí vai para a deliberação maior do conselho. Sim, agora a Mariana falou sobre essa expectativa aí da construção desse centro de convivência. É ainda para 2017? O Centro-Dia, ele é um trabalho que envolve várias secretarias, né? Então, envolve o governo do estado de São Paulo, envolve a Secretaria de Infraestrutura Municipal, porque é quem vai, de fato, construir o equipamento, envolve a Secretaria de Administração por meio do Departamento de Convênios. A expectativa é que essa construção ela se inicie no ano de 2017, mas ela tem um prazo de execução de 12 meses. Então, até finalizar todos os trâmites, como nós estamos falando de recursos públicos, né, inclusive os que são do Fundo Municipal, eles adquirem natureza pública. Sim. Então, é um processo de contratação, tem toda uma questão burocrática e uma questão legal que deve ser observada. Então, ele tem a expectativa é que se inicie no ano que vem, nós já estamos no final de 2016, então a expectativa é de 2017, com o prazo de execução da obra de 1 ano e a obra pronta depois do início da execução do serviço em si. Então nós temos aí um caminho ainda a percorrer, mas que ele já está sendo seguido. A gente falou ainda vamos falar ainda da expectativa. Quando até o Rodrigo falou, olha, a gente quer retomar aquele crescimento de 2014, mesmo que não seja em menor valor por pessoa, sim, mas que mais pessoas façam adesão ao programa para que a gente possa chegar então naqueles 9 milhões, né, Rodrigo? Esse é o ideal, né? Que a gente pulverize, que muitas pessoas colaborem, porque é como esse 1.400.000 que você falou que as pessoas físicas doaram em 2015. É um número bastante grande de pessoas. É um que doa R$60, outro que doa 50, outro que doa 200, outro que doa 2.000. Tudo isso somado chega num valor razoável, né? Sim. Então a gente tem que contar com isso, contaminar mais pessoas para esse bem, né? Para essa solidariedade aí e conseguir com isso aumentar esse volume. Tá certo. Então a gente vai repetir aqui o endereço eletrônico do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, também do Idoso de Campinas. Caso queira destinar para o Fundo da Criança e do Adolescente, fmdca.campinas.sp.gov.br e seguir lá as instruções que aparecem no tutorial. E também, se for no caso do idoso, fmpic.campinas.sp.gov.br. Agora, quando a gente
fala dessa utilização desse dinheiro, dessas opções, caso a pessoa queira destinar direto para o fundo através de uma outro tipo de doação, isso existe ou é só através do imposto de renda? Não, é possível, a gente já disse isso, né? É possível doar o recurso para o fundo sem ser pelo imposto de renda, só que ele não vai abater, obviamente. Sim, mas aí ele faz como? Ele procura o fundo, ele entra, tem um outro formulário aqui, como que seria essa destinação? Aí é melhor contactar a gente. Pessoalmente. Exatamente. Tem algum telefone que você possa passar do conselho? Ou então depois a gente... Eu preciso localizar no celular. Ah, tá ótimo. Do idoso tem ou não? Por exemplo, eu não tenho, eu não quero destinar do imposto de renda, mas eu quero fazer uma doação para o fundo. Como que a pessoa faz? O site do FMPIC, ele não traz essa possibilidade porque é um site de fato que está bem direcionado às destinações do imposto de renda, mas há essa possibilidade. Nesse caso, tem todo também um procedimento para que se aporte tanto um recurso financeiro como um objeto, um imóvel, para o fundo. Nesse caso, teria de fato que entrar em contato com a coordenadoria, porque aí são procedimentos especiais, porque Sim. eles não ocorrem assim com tanta frequência. Então aí precisaria de uma conversa. Eu posso direto na Secretaria de Assistência Social, é isso? Na Coordenadoria de Fundos ou então no Conselho Municipal do Idoso, que nós também podemos entrar em contato com o interessado. Correto. Eu posso disponibilizar aqui o telefone do Conselho Municipal do Idoso, porque o da Coordenadoria de Fundos eu não me lembro de cabeça. Mas então fala do Conselho, Mariana. O do Conselho é 3254 6324 ramal 3, que é o do Conselho Municipal do Idoso. Então, repetindo, caso queira fazer um outro tipo de doação, que não seja o Leão Solidário, 3254-6324, ramal 3. E acho que do Conselho da Criança e do Adolescente o telefone é o mesmo, só muda o ramal, não é mais ou menos? Não, é 3254-9263. 3254-9263. Ramal 2. Ramal 2. Então, o 3254-9263 é do Conselho da Criança e do Adolescente Ramal 2 e do Conselho Municipal do Idoso 3254-6324 Ramal 3. Não esqueça, você tem até o dia 30 de dezembro para fazer aí a sua adesão ao programa, a campanha Leão Solidário e destinar parte do seu imposto de renda para aí o trabalho assistencial destinado à criança e adolescente, também ao idoso da nossa cidade. Queria que vocês deixassem aqui um recadinho final. O meu recadinho é o seguinte: além da pessoa física, as pessoas jurídicas podem fazer a doação, só que aí não são 6%, é 1%. Então, eu acho que é importante isso e nós contamos com o abraço solidário dos nossos conterrâneos para que possamos fazer um trabalho ainda melhor. Tá ótimo. Então, Mariana. Eu tenho a dizer que nós, do Conselho Municipal do Idoso, temos feito um trabalho de fato muito efetivo para melhorar as políticas públicas voltadas a essa área aqui no município de Campinas. Então, tem sido de fato um trabalho bastante árduo, de estudo, de conhecimento da política, de definição de parâmetros que nós estamos fazendo e que podem ser de conhecimento de todos. Para além do site do FMPIC, nós temos agora um site próprio do Conselho, que é o cmicampinas.com.br. CMI Campinas, Isso. tudo junto. Tudo junto.com.br. E lá tem os projetos que vocês acompanham, tudo certinho? Sim, tem as informações das comissões, tem nossas atas de reunião, tem os demonstrativos do fundo, com o aporte de cada mês, o que sai de cada mês, informações mais variadas também das políticas e telefones para contato. Nós estamos aí, como eu já disse, numa época de população envelhecente, então agora aportar recursos para o fundo é cuidar dessa geração, da nossa geração e das gerações futuras, porque nós teremos aí muito trabalho ainda pela frente, não só com o idoso, que hoje é visto como vulnerável, mas também para lutar por um envelhecimento cada vez mais sadio,
cada vez mais importante para a sociedade, né? Nós temos uma população aí muito importante, uma parcela da população muito importante para ser cuidada, e esses recursos que são aportados no fundo são de extrema importância para que a gente possa continuar o nosso trabalho. O Conselho também está aberto a todos. Tá ótimo, então eu agradeço a participação de vocês, lembrando então que é só clicar até o dia 30 de dezembro e fazer aí a sua parte no Leão Solidário. O Questão de Ordem fica por aqui, e se você não assistiu o nosso programa por completo, pode acessar a página da TV Câmara Campinas no YouTube, no endereço que aparece aí no seu vídeo. Nós temos tanto esse debate do Leão Solidário, quanto outros temas que nós discutimos aqui no programa. E até um próximo Questão de Ordem.